Olá, gente querida do coração verde e amarelo. Jornal Foco do Brasil, edição especial de domingo. Compromisso com a verdade. Mais uma vez, pergunto de qual lugar maravilhoso, abençoado do nosso lindo Brasil ou de qualquer outro país do mundo você assiste ao Jornal Foco do Brasil. Participe, deixe sua opinião, é muito importante, participe do chat ao vivo, é sempre muito bom saber sua opinião, seu comentário e veja se o sino de notificações está ativado para receber nossas atualizações diárias. E vamos agora às notícias que foram destaques durante a semana. Está acontecendo em Ribeirão Preto a 27ª edição da AgriShow, uma das maiores e mais completas feiras do agro no mundo e um dos principais agentes de estímulo ao produtor rural. O presidente Jair Bolsonaro foi convidado a prestigiar o evento, que é considerado um dos 3 maiores ou uma das 3 principais feiras de tecnologia agrícola do mundo e a maior e mais importante da América Latina. Já estive aqui, se eu não me engano, 2017 ou 2018. Fiquei nesse canto aqui e prestei muita atenção no que acontecia. Eu sempre assinei as listas para integrar a bancada do agronegócio em Brasília. Participava e colaborava na minha estatura, que não era muito grande, para esse enorme setor que é o agronegócio. Dizia a vocês que a gente faz o possível por todos aqueles que produzem. E cada vez mais nós queremos que o Estado participe das decisões de cada um de vocês. Estado bom é aquele que não interfere, dá liberdade a quem quer produzir. Tratando do agronegócio, não é uma atividade isolada. Depende também da indústria. Depende também de outros fatores, como foi descoberto há pouco tempo, de fertilizantes. Desde 2008, eu já discursava na Câmara sobre uma grande área que nós temos de potássio, que é na foz do rio Madeira. Mas a história é muito longa. A Petrobras, na época, concedeu os direitos exploratórios a uma empresa brasileira vinculada a uma canadense. E depois eu descobri que isso fazia parte de uma maracutaia. Por quê? Porque pouco tempo depois foi feito o distrato. Obviamente com a Petrobras pagando uma fortuna para essa empresa brasileira. Ou seja, faltou se apurar no passado a indústria do distrato no Brasil também. Temos um projeto, no início do ano passado, que nasceu no Ministério das Minas e Energia, o Almirante Bento, está repousando na Câmara, permitindo que essas áreas indígenas, se a respectiva etnia assim o quiser, se possa explorar o subsolo, bem como o indígena possa também exercer uma atividade lá dentro da sua propriedade semelhante ao que um fazendeiro do lado executa. O prazo para a adesão terminaria agora, mas muita gente satisfeita também com a notícia do adiamento. Vimos que o atraso na liberação do sistema e a falta de uma fonte de compensação fizeram o governo adiar o prazo de adesão ao parcelamento especial de negócios inscritos no Simples Nacional. A data que acabaria no fim de abril passou para 31 de maio. A decisão foi anunciada pelo Comitê Gestor do Simples Nacional. Esse é o 3º adiamento. Originalmente, o prazo para aderir ao programa de reescalonamento do pagamento de débitos no âmbito do Simples Nacional, HELP, acabaria no fim de janeiro. A data foi transferida para o fim de março e mais tarde para 30 de abril. O Comitê Gestor também adiou para 31 de maio o prazo de regularização das dívidas que impedem as micro e pequenas empresas e os microempreendedores individuais a entrarem no Simples Nacional. A entrega da declaração anual do microempreendedor individual, que iria até o fim de maio, também foi prorrogada para 30 de junho. Em nota, o Comitê Gestor do Simples informou que o adiamento foi necessário porque o governo ainda não encontrou uma fonte para compensar a perda de arrecadação com o parcelamento especial, como determina a Lei de Responsabilidade Fiscal.
Enquanto o problema não é resolvido, a Receita Federal não pode lançar o sistema que permite a adesão dos devedores. Nesta semana, acontecendo a 23ª Marcha a Brasília em defesa dos municípios. E no Centro Internacional de Convenções do Brasil, milhares de prefeitos e vereadores de todo o país movimentando a capital federal. O presidente Jair Bolsonaro determinou, dentro das possibilidades, especial atenção às reivindicações feitas no evento pelos mais de 5.000 gestores públicos no maior evento municipalista do Brasil. Creio que Deus deu uma missão para cada um de nós. E nós somos privilegiados, todos nós, porque passa pelas nossas mãos não o futuro do município apenas, mas o futuro dessa grande nação chamada Brasil. Confesso, por vezes, eu elevo o pensamento a Deus e pergunto, o que eu fiz para merecer isso? Porque se para uma prefeitura não é fácil, imagine para a presidência da República. E creio que todos nós já pedimos também, como lá atrás Salomão pediu, sabedoria. Nós pedimos também força para resistir e coragem para decidir. Temos um quase perfeito alinhamento, não pode ser 100%, obviamente, né? Com a Câmara e com o Senado. E juntos, nós trabalhamos para o futuro do nosso país. Muitas coisas aprovamos, debatemos, poucas coisas divergimos, mas isso é natural e normal na política. Mas, como um todo, o Brasil vai indo bem. Imagine se nós não tivéssemos pandemia, como o Brasil estaria hoje muito, mas muito melhor do que aquele que recebemos no início de 2019. Agora há pouco, a mensagem do Eduardo Gomes, o líder do governo, falou que está para chegar para os senhores a segunda parcela da cessão onerosa, coisa criada por nós. 7 bilhões de reais para estados e municípios. Tenho certeza que faremos, porque eu me considero um prefeito também, né, um bom uso disso tudo. Dizia aos senhores prefeitos, como disse aqui o Lira, até eu não havia entendido, né, porque eu estava ali tratando de outro assunto de forma inadvertida, né, a questão da improbidade administrativa. A grande preocupação nossa é quando deixarmos a prefeitura um dia, a minha, quando deixar a presidência, que vamos deixar um dia. E esta questão não pode nos perseguir por 10, 15, 20 anos. Fui muito criticado por ocasião da sanção da lei da improbidade administrativa, mas eu tenho certeza que trabalhamos junto com a Câmara e o Senado para dar mais tranquilidade para que os senhores possam trabalhar. E um dos amigos do presidente Jair Bolsonaro, o apresentador Silvio Santos, que por mais de uma vez recebeu a visita do presidente em sua casa, ainda tem um boato, gente, sobre um aspecto físico do apresentador e dono do SBT. Seria Silvio Santos careca? Uma amenidade aí para descontrair. A título, então, de amenidade, a pergunta é essa aí e foi respondida, pelo jeito, mais de uma vez já. Será que Silvio Santos usa peruca mesmo, como dizem? O apresentador Serginho Groisman contou há pouco que já puxou o cabelo de Silvio Santos. O assunto surgiu quando o apresentador relembrou a vez em que Maísa, ainda criança, afirmou que o homem do baú usava uma peruca e puxou seu cabelo no ar. Você sabe que eu puxei antes de você, quando eu estava na TV Cultura, diz Groisman. Ele me falou, vem, vamos conversar sobre você ir para o SBT, começou Serginho. Ele relatou então que teve uma reunião cara a cara com Silvio Santos, mas não conseguia se concentrar devido ao cabelo dele. Ele começou a falar e eu não conseguia prestar atenção no que ele falava, só olhava para o cabelo do Silvio. Aí ele perguntou o que eu tinha e eu disse, vem aqui então, puxa meu cabelo, depois que respondi que estava curioso para saber se Silvio usava peruca. Completou Serginho aos risos. Mas na época não saía. Era dele, finalizou, reforçando que Silvio não usava peruca, pelo menos naquela época. Portanto, é fake news que Silvio seria careca.
E que boa foi essa notícia de que os trabalhadores com saldos em contas do FGTS e com financiamento da casa própria no sistema financeiro da habitação podem usar os recursos do fundo para quitar um número maior de parcelas na amortização. Para se ter uma ideia, em 4 meses o programa, gente, já conta com quase ou cerca de 2.000 solicitações de financiamento aprovadas. Quase 1.200 contratos já foram assinados, o número está crescendo. Antes, as parcelas em atraso poderiam ser quitadas com recursos do FGTS apenas 3 vezes. Agora, com a alteração aprovada pelo Conselho Curador do FGTS, é possível ao mutuário pagar até 12 parcelas da amortização com recursos do fundo. A medida é válida até o dia 31 de dezembro deste ano e os agentes financeiros têm dias para se ajustarem à nova norma. Então, a movimentação está acontecendo, o ajuste está acontecendo. A liberação será válida a partir de 2 de maio. O presidente Jair Bolsonaro observou os resultados do Marco do Saneamento, que aumentou os investimentos de 4,5 para 50 bilhões de reais ano e finalmente tornará realidade a universalização do saneamento básico no país, levando esgoto e água tratada a milhões de brasileiros até então abandonados. Olha, esse cenário é ainda lamentável em pleno século XXI, a falta de água tratada, a falta de saneamento é, sem dúvida alguma, um dos grandes problemas do Brasil até aqui. Felizmente, essa mudança, por isso o governo, o presidente comemorando, porque isso pode representar definitivamente uma separação de um passado sombrio que tivemos aqui no Brasil em relação ao saneamento para a entrada em uma nova era. Antes do projeto, somente 84,13% tinham água potável e 54,95% apenas tinham coleta de esgoto. Estamos falando sobre o básico para a sobrevivência, saúde e dignidade humana. Com o marco, garantimos esgoto tratado para mais 9 milhões de pessoas já nos próximos 3 anos. Governos anteriores tiveram tempo mais do que suficiente para resolver a situação de uma vez por todas, mas preferiram vender falsa esperança e saquear o país. Precisou chegar ao meu governo para que se buscasse uma solução definitiva para um problema tão primitivo. A verdade é que, ao longo dos anos, problemas reais do Brasil foram ofuscados por temas midiáticos. Enquanto besteiras como linguagem neutra se tornaram o centro de discussões, milhões de brasileiros, sem acesso à água tratada, seguiam abandonados. Começamos a mudar essa realidade, disse o presidente Jair Bolsonaro. O governo federal contou desde o início da pandemia com o apoio de 34 mil militares da Marinha, do Exército e da Aeronáutica para combater a Covid-19. Eles foram empregados em ações como transporte de pacientes e de oxigênio e ajudaram a salvar vidas em todo o país. Dados demonstram como as Forças Armadas ajudaram a proteger o Brasil da pandemia. 5,8 mil horas voadas na Operação Covid-19, transporte de mais de 6.300 pessoas e 5,2 mil. O número foi de toneladas de cargas, como vacinas, hospitais de campanha, material, estrutura e usinas de oxigênio. Na região norte, gente, uma das que mais necessitaram e contou com o apoio do governo federal, foram 413 voos para a remoção de pacientes e apoio logístico, 3.485 horas de deslocamento, 4 hospitais de campanha, remoção de 917 pacientes para outros estados e mais transporte de cerca de 7.500 cilindros de oxigênio gasoso, 1.110 tanques de oxigênio líquido e 20,3 toneladas de medicamentos, transporte de respiradores. Os militares também contribuíram com o SUS de maneira decisiva no apoio logístico à vacinação, principalmente em áreas longínquas. Certamente, a Força Nacional, não é? Os militares, enfim, estiveram fazendo a diferença neste tempo tão difícil que foi o bloco principal aí do período da pandemia. E na agenda desta quinta-feira, o presidente Jair Bolsonaro teve mais uma viagem pelo Brasil. Aqui estamos num evento para entrega de título.
Mas nós sabemos que no bojo disso tudo tem algo muito importante para todos nós. É o nosso compromisso de todos nós com o futuro da nossa pátria, o nosso Brasil. A gente nota, quando estou no meio de vocês, que sempre estive no meio de vocês, mesmo durante a pandemia. Eu nunca abandonei o meu povo. Eu nunca fechei uma só casa de comércio desde quando assumi o meu governo. Passamos por momentos difíceis, mas eu não poderia me esconder, ficar longe de vocês. Paguei um preço caro por isso, mas a satisfação do dever cumprido realmente nos refrigera a alma. Agradeço a todos vocês o carinho, a consideração, o calor, e dizer que a recíproca é verdadeira. Hoje vocês podem dizer que temos um presidente que acredita em Deus, que respeita os seus militares, que defende a família brasileira e deve lealdade ao seu povo. Vocês apontam para onde o Brasil deve ir. Eu e meus 23 ministros somos dependentes de vocês. Estudantes têm até 31 de agosto para renegociar dívidas do FIES. Cerca de 1 milhão de estudantes brasileiros com as parcelas do Fundo de Financiamento Estudantil em atraso podem aproveitar essa oportunidade. Tem muita gente deixando o tempo passar, gente. O governo federal, no entanto, disponibilizou canais de renegociação que buscam saldar as dívidas e restabelecer o crédito positivo para quem se encontra negativado. Cerca de 9 bilhões de reais são devidos em parcelas não pagas. O saldo devedor total do FIES é de 38,6 bilhões de reais, dos quais o governo federal tenta recuperar uma parte com o novo programa de quitação de dívidas. Iniciada ainda em 7 de março, a jornada de renegociações vai até 31 de agosto. Para participar, o estudante deve ter parcelas em atraso a partir de 90 dias. Os descontos vão de 12% a 92% e os planos de parcelamento podem chegar a 150 parcelas. Estudantes interessados podem simular os novos contratos de maneira digital por meio dos aplicativos do Banco do Brasil ou da Caixa. Os estudantes com nome negativado em serviços de proteção ao crédito, gente, terão o cadastro restabelecido assim que quitarem a primeira parcela. E o FNDE já repassou mais de 1,36 bilhão de reais do salário educação a estados e municípios que devem ser investidos em infraestrutura escolar, material didático e transporte para alunos. O salário educação é uma das principais fontes de financiamento da educação pública no Brasil. Cabe ao gestor local definir qual a melhor destinação de recursos de acordo com a realidade de cada rede. Pode investir em várias ações como capacitação de professores, construção, reforma, ampliação de escolas. A previsão é que o FNDE repasse anualmente cerca de 15 bilhões de reais em salário educação para estados e municípios, o que deverá fortalecer a educação de nível fundamental e médio. Ao lado do Fundeb, o salário educação é uma fonte importante de recursos para a manutenção do desenvolvimento do ensino básico. A luta do governo contra a burocracia no Brasil continua. Vimos que mais um decreto presidencial revogou mais 334 atos normativos ineficazes e inválidos. Mais de 5.800 decretos já foram revogados desde o início do atual governo para simplificar o ordenamento jurídico brasileiro e facilitar o acesso da sociedade às normas efetivamente válidas. Entre os documentos revogados no atual decreto estão créditos suplementares, fixação de preços mínimos para produtos diversos e programas de governo editados de 1980 a 2015 que já deixaram de existir ou foram concluídos. E se você
quisesse saber de fato como essas normas aí atrapalhavam e ainda atrapalham, porque tem ainda milhares, a vida do cidadão, espere só você chegar num cartório de registro, tabelionato, enfim, onde você empaca na falta de uma declaração, né? Aí você sente meses até para você conseguir algo, né? Lá na capital, vá naquele órgão, no instituto, não sei o quê, e você fica empacado ali em muitas situações dramáticas, sem poder fazer nada, só esperar a boa vontade de alguns aí que sempre tem na boca a resposta. Tem pouco pessoal aí, muito trabalho, pilhas e pilhas de coisas para resolver, resposta para dar. Então, aguenta aí 3, 4, 5, 6 meses. Dane-se o cidadão. Ainda bem que o governo está fazendo a sua parte para acabar com isso agora. A redução, organização e desburocratização dessas normas vigentes é uma das prioridades do governo Bolsonaro. Uma revogação assim não parece muita coisa, mas vez ou outra, né, como falamos, um decreto antigo aparece na vida dos brasileiros empacando respostas e exigindo coisas quase impossíveis de se alcançarem, infernizando a vida com a medonha burocracia brasileira. Um dos momentos que a gente mais quer apoio é na hora de encarar as estradas, não é mesmo? Seja a trabalho ou em viagem, em lazer. Final de semana, geralmente, muita gente aproveita o sábado, o domingo, e às vezes a gente sente insegurança. A Polícia Rodoviária Federal deve desenvolver até o fim do ano um aplicativo voltado para os usuários das rodovias brasileiras. O diretor-geral da PRF, inspetor Silvinei Vasques, diz que o público principal do novo produto será o caminhoneiro. A ideia é que o aplicativo tenha um botão de pânico que possa ser acionado no caso de um acidente grave ou então contato com criminosos. Aí aciona o botão e a polícia fica atenta e já toma providências. A tecnologia também vem auxiliando a PRF em outras frentes. Já são mais de 40 serviços disponíveis ao cidadão por meio da plataforma gov.br. Segundo Vasques, a interligação de sistemas das agências de trânsito, de transporte e de segurança pública criam grandes bancos de dados que alimentam as instituições policiais. Então é uma retroalimentação de informações usando da tecnologia para minimizar custos, aumentar a nossa eficiência, a nossa presença e trazer ao cidadão mais segurança. O diretor-geral da PRF também falou sobre as parcerias com a iniciativa privada na questão de roubo de cargas e assalto a ônibus. Nos locais onde as rodovias têm índice de segurança maior, é natural que a economia se desenvolva melhor, disse. Segundo ele, depois da concessão, a Avenida Presidente Dutra, no Rio de Janeiro, teve redução de 90% no roubo de carga. E o presidente Jair Bolsonaro é um entusiasta da ideia de apoiar cada vez mais a segurança nas estradas e combater o crime, inclusive o crime organizado. Por isso, nas suas redes sociais, você acompanha aí, ele dá amplo destaque ao trabalho que vem sendo feito pela PRF, pela Polícia Federal, enfim, todas as formas de ação pró-segurança nas estradas brasileiras e contra o crime organizado. O presidente tem destacado, não é, as várias operações já realizadas e o sucesso que o combate ao crime tem alcançado nos últimos anos. Mais uma visita do presidente Jair Bolsonaro indo ao encontro de brasileiros. A agenda do presidente da República no sábado contou com viagem nessa semana. Vocês sabem que eu sou nascido em São Paulo, criado no Rio, mas renascido em Minas Gerais. O estado que me arrepia, estado que me orgulha pelo seu povo, sua gente, seu futuro, a sua pecuária, a sua agricultura, as suas Minas Gerais. É um estado referência para todos nós. Tanto é verdade que na política, para ser presidente, tem que ganhar em Minas. O estado que mais teve ministros comigo foi Minas Gerais.
E como todo mineiro é quietinho, eu vou apresentar um ministro meu aqui, ó, o Braga Neto. Um mineirinho mais que gente boa, com o coração maior que o meu Brasil. A nossa agricultura não para, muito menos a nossa pecuária. Algo fantástico essa exposição aqui em Uberaba. Realmente, a ABC Zebu nos orgulha a todos. Estive aqui em 2017, me comportando como um mineirinho quietinho, mas fui muito bem tratado por todos aqueles, naquele momento, de uma outra ABC Zebu. Acreditaram na gente. E o que eu pude fazer por vocês é honrar compromissos durante a pré e a campanha, que eu pouco pude fazer na campanha, tem de vista, né, um elemento da esquerda tentar tirar a minha vida, mas não conseguiu. Porque nós temos Deus ao nosso lado. E temos o povo hoje mais forte ainda do que lá no passado. E o que nós queremos é fazer com que o Brasil cada vez mais marche para a modernidade e esteja ao lado daqueles que produzem em nossa pátria. Não há orgulho melhor ou maior do que aquele, ao visitar outros países, sempre acompanhado dos meus ministros, ser recebido lá sim, com tapete vermelho. Há poucas semanas, a presidente da OMC nos procurou pedindo mais alimentos. Terão mais alimentos, com toda certeza, porque ano após ano aumenta a nossa produtividade, quer seja na agricultura, quer seja na pecuária. Isso é um trabalho de todos vocês, povo brasileiro, que trabalha, que investe, que acredita, tem fé e quer o seu país cada vez melhor. Nenhum presidente passou por crises tão difíceis como nós juntos atravessamos. Quer seja a questão da pandemia, a seca e até mesmo uma guerra a 10 mil quilômetros de distância, mas que tem reflexos para todos nós aqui no Brasil. Estamos mais que resistindo, estamos vencendo, porque acreditamos no povo brasileiro. Vocês são realmente a locomotiva, vocês são a força que dá a todos nós para vencermos a estes obstáculos. Tenho certeza que esse Brasil verde e amarelo que eu estou vendo aqui veio para ficar. Dizer a todos vocês que porventura irão às ruas amanhã, não para protestar, mas para dizer que o Brasil está no caminho certo, que o Brasil quer que todos joguem dentro das 4 linhas da Constituição, e dizer que não abrimos mão da nossa liberdade. Amanhã não será dia de protesto, será dia de união do nosso povo para um futuro cada vez melhor para todos nós. O grande compromisso que eu tive durante a minha campanha, vocês bem notaram, pela primeira vez na história do Brasil, tivemos a escolha de ministros técnicos, se bem que alguns também técnicos vieram do parlamento brasileiro, como a Tereza Cristina, que está do meu lado aqui agora. São pessoas que pensam e trabalham pelo seu país, enfrentam dificuldades, enfrentam coisas que realmente ninguém queria para nenhum de nós, mas com muita galhardia ajudam o Brasil a vencer os seus obstáculos. Vencemos a pandemia. Se Deus quiser, até o final do mês que vem, acaba essa guerra lá do outro lado do mundo e nós voltaremos à nossa normalidade. Obviamente, aqui é um país quase totalmente cristão, que acredita no Criador, que rende homenagens a Ele, que reza com Ele para o bem de todos nós. Pela primeira vez na história, nós temos mais que um presidente, um governo e alguns de outros poderes, como um aqui, o presidente da Câmara, que acredita em Deus, respeita seus militares,
defende a família brasileira e deve lealdade ao seu povo. E assim chegamos ao final de mais uma edição do Jornal Foco do Brasil. Gratidão pela sua atenção e que Deus abençoe a você e a sua família.